Artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir. Inciso 1. Falta ou nulidade da citação, se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Inciso 2. Ilegitimidade da parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Excesso de execução ou cumulação indevida de execuções. Inciso 5. Incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Inciso 6. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. Parágrafo 1º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 2º. Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá a executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Parágrafo 3º. Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada, inciso 1. Expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal. Inciso 2. Por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 meses, contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente. Parágrafo 4º. Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será desde logo objeto de cumprimento. Parágrafo 5º. Para efeito do disposto no inciso 3º do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo, considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei, ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 6º. No caso do parágrafo 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo de modo a favorecer a segurança jurídica. Parágrafo 7º. A decisão do Supremo Tribunal Federal, referida no parágrafo 5º, deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 8º. Se a decisão referida no parágrafo 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Capítulo 6. Do cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Seção 1. Do cumprimento de sentença, que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer. Artigo 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. Parágrafo 1º. Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Parágrafo 2º. O mandado de busca e apreensão de pessoas e coisas será cumprido por 2 oficiais de justiça, observando-se o disposto no artigo 846, parágrafos 1º a 4º, se houver necessidade de arrombamento. Parágrafo 3º. O executado incidirá nas penas de litigância de má-fé, quando injustificadamente descumprir a ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência. Parágrafo 4º. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, aplica-se o artigo 525 no que couber. Parágrafo 5º. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Artigo 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. Parágrafo 1º. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la caso verifique que, inciso 1, se tornou insuficiente ou excessiva. Inciso 2. O obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Parágrafo 2º. O valor da multa será devido ao exequente. Parágrafo 3º. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Parágrafo 4º. A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. Parágrafo 5. O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer, de natureza não obrigacional. Seção 2. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de entregar coisa. Artigo 538. Não cumprida a obrigação de entregar coisa, no prazo estabelecido na sentença, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse em favor do credor, conforme se tratar de coisa móvel ou imóvel. Parágrafo 1º. A existência de benfeitorias deve ser alegada na fase de conhecimento, em contestação, de forma discriminada e com atribuição, sempre que é possível e justificadamente do respectivo valor. Parágrafo 2º. O direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação, na fase de conhecimento.
Parágrafo 3º. Aplicam-se ao procedimento previsto neste artigo, no que couber, as disposições sobre o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer.